Atividade solar. Pois é, a atividade solar, será que ela provoca ou aumenta a relação entre terremotos e vulcões? É isso que eu vou discutir nesse vídeo hoje. Porque já tivemos várias pessoas falando aí na internet que a atividade solar, a explosão solar, tempestade solar, ou seja, essas coisas estariam influenciando os grandes terremotos e os vulcões na Terra. Pois é, então hoje eu vou falar sobre isso. Se você gosta desse tipo de tema, já peço a você que largue o dedo no like. E a sua inscrição fica para depois. Calma, não se inscreve agora não. Assiste o vídeo primeiro. Então, vamos lá. Acontece que tivemos vários terremotos, isso aí é bem normal de acontecer, tá? Terremoto acontece toda hora. Mas nos últimos dias tivemos um inúmero, assim, várias explosões solares fortes, de classe X, né, onde que umas até já bateram recordes dos últimos 15 anos, 12 anos, já por aí vai. Ou seja, e logo depois tivemos alguns vulcões que entraram em erupção. Será que isso teve a ver com essa alteração da, do clima espacial? Ou seja, onde que o Sol lançou suas partículas? E essas partículas carregadas, elas interagem com o campo magnético da Terra, formam até, né, também com a magnetosfera, quando passam do campo, que forma o que acontece? Elas batem no campo, há aquela reconexão magnética, aí abre um buraco, né, justamente, né, no campo magnético da Terra, e elas entram e colidem com a nossa atmosfera, formando as auroras. Tivemos auroras até latitudes médias, né, uma coisa que era realmente pouco visto, um evento raro. E tivemos, né, terremotos, tivemos vulcões entrando em erupção e tal. E é isso aí que eu vou ver se tem essa relação. Porque existe até uma pesquisa que fala que pode ter essa relação sim. Tá? Nós vamos discutir essa pesquisa aqui, ou pelo menos o que ela diz, e mostrar nos dados. Então vamos pegar nos dados para ver se existem essa correlação de quê? De atividade solar com aumento nos terremotos e atividade solar com aumento em vulcanismo. Ah, não é porque aconteceu uma erupção, aconteceu isso, logo depois ou antes teve uma erupção solar. Calma, não é bem assim que funciona. Então, vamos lá. Acontece que a primeira coisa que nós vamos analisar é isso aqui, ó, são os raios cósmicos. Isso aqui nos diz se nós estamos com atividade solar alta ou baixa. Ué, o que os raios cósmicos têm a ver com isso? Sim, os raios cósmicos galácticos, tá? Esse aqui lá do observatório de Oulu, tá? Oulu. Ele diz que está monitorando aqui nêutrons. Tá? Isso aqui é um monitor de nêutrons. Então, o nêutrons ele é resultado da colisão dos raios cósmicos galácticos com a nossa atmosfera. Então chove nêutrons, né, sobre nossas cabeças. E essa chuva de nêutrons, ele diz que quando você tem a maior quantidade de nêutrons entrando na nossa atmosfera, nós temos o que? Uma baixa atividade solar. Quando nós temos uma pouca quantidade de nêutrons entrando na nossa atmosfera, nós temos uma alta atividade solar. Isso aqui mostra o seguinte, que quando o Sol está numa atividade alta, a sua heliosfera, ou seja, aquela parte, né, ou seja, a camada solar, o campo magnético solar, ele protege, ele desvia as partículas de alta intensidade, alta energia, tá? Que são os raios cósmicos galácticos. Ela desvia, claro, a sua maioria, mas muitas delas conseguem entrar. Só que quando ele está numa atividade menor, o seu campo magnético solar também está o quê? Mais enfraquecido. Então mais partículas entram. Se mais partículas entram no meio intersolar, acontece o quê? Que vai entrar, né? Vai atingir a Terra, vai entrar, vai atingir a Terra e vai provocar maior quantidade de nêutrons. Então, aqui nesses picos de entrada de nêutrons, o Sol estava no mínimo, tá? Ou seja, no mínimo solar, onde tivemos aqui um mínimo profundo, tá? Um nível mínimo bastante grande, também aqui em 2008, 2009. E logo depois vem o quê? Uma atividade máxima, onde diminui a entrada de nêutrons, só que nós podemos ver aqui que a atividade nos anos 1990 do século passado foram muito maior do que a atividade solar agora.
e o atual ciclo ele está entrando no seu máximo, tá? Então, como eu venho dizendo, esse ciclo é um ciclo de máximo, mas um máximo que não é tão máximo. Vai ficar um pouquinho acima do ciclo anterior, mas não é um ciclo de máximo. Então, vamos lá. Sabendo disso, esse aqui seria a forma como é descrito num artigo, né, que fala que teria uma relação, uma possível relação entre atividade solar e também a terremotos e vulcanismo. A chamada piezoeletricidade. Piezoeletricidade, que de cargas d'água, que diabo é isso? É a carga elétrica que se acumula em certos materiais sólidos, como cristais, por exemplo, cerâmicas, tal, e às vezes até algumas matérias biológicas, como no próprio osso, tá? DNA, algumas proteínas, tal, e acumulam em resposta ao estresse mecânico aplicado. Então, se você pressiona, provoca um estresse mecânico, você pressiona, você provoca essa circulação de elétrons que daria o nome que deu o nome de piezoeletricidade. Mas acontece que isso aí é um efeito, né, que resulta da eletrodinâmica, a chamada eletrodinâmica linear, entre estados mecânicos e elétricos de materiais cristalinos sem simetria de inversão. Agora, o efeito piezoelétrico ele é um processo reversível e alguns materiais exibem esse efeito piezoelétrico, também exibem o efeito piezomagnético reverso ou invertido, que é o quê? Que é a geração de deformações, tá? Uma deformação interna, uma deformação mecânica resultante de um campo elétrico aplicado. Então, o que acontece? Um artigo mencionou que uma tempestade solar, como alteraria em a maioria dos pontos, né, do nosso planeta, alteraria a nossa magnetosfera, ou seja, nós teríamos uma condição grande de interações com a magnetosfera, ou seja, teria cargas elétricas circulando, teria uma tempestade de cargas elétricas. Você poderia provocar o quê? Uma piezoeletricidade invertida, ou seja, em vez de pressionar e aumentar a circulação gerando uma carga, a carga, né, gerada ali no entorno teria a capacidade de provocar estresse mecânico. E estresse mecânico gera terremotos. Tá? Essa seria a forma discutida, o mecanismo discutido por essa pesquisa, onde que daria para fazer alguma coisa aproximada a terremoto. Mas existem algumas coisas, né, que eu meio que torço o nariz. Por quê? Certos sólidos, como por exemplo os zircanatos, principalmente de chumbo, titanatos de forma de titânio e tal, e outros sólidos que até mesmo vários cristais, eles deformam apenas 0,1%, né, da sua dimensão elástica quando um campo elétrico externo é aplicado. Tá? Esse efeito piezoeletricidade invertido ele é muito utilizado na produção de ondas ultrassônicas. Tá? Agora, assim, 0,1% da sua dimensão, esse estresse, né, de 0,1%, eu acho que não daria para provocar um estresse mecânico suficiente para movimentar uma crosta. Aqui um terremoto nada mais é que um movimento de crosta. Agora, quando nós estamos tendo uma zona de subducção, como é ali na placa de Nazca, tentando afundando, né, debaixo da nossa placa sul-americana, que provocou o crescimento dos Andes,
simpatizantes continuam levantando, ali você tem literalmente um roça-roça de placas. E a hora você vai acumulando energia, vai acumulando, e a hora essa energia faz isso. A hora essa placa vai e escapa. E provocam os terremotos. Tá? E outros fatores mais, como deslocamento lateral, quando, por exemplo, nas dorsais que está saindo, né, tá criando costa, solo oceânico, mas a dorsal provoca menos terremoto de menor magnitude do que a zona de subducção. Então esse estresse mecânico provocado por uma carga elétrica, por um campo elétrico, ele é muito pequeno. Tá? Ele é muito pequeno. E ainda mais que nós estamos falando de um planeta onde que já gera o seu próprio campo elétrico, já gera seu próprio campo eletromagnético, e a alteração é muito longa e, por exemplo, nós não vemos muitas alterações em metais aqui na nossa superfície. Uma alteração, na minha concepção, numa alteração piezoeletricidade invertida, tá? Para ter alguma coisa, um metal aqui na superfície teria que dar problema, teria que dar choque, por exemplo. Teria que ser submetido a uma corrente elétrica muito forte. Tá? No caso, um campo eletromagnético, campo elétrico muito forte que geraria uma corrente elétrica para poder formar esse estresse mecânico. E mesmo com uma tempestade solar que aconteceu de classe G5 há poucos dias atrás, nós não tivemos nenhum relato disso. Então, esse é um mecanismo que foi tentado explicar, vale como pesquisa, vale como uma discussão, mas eu não vejo. Tem uma base, uma premissa física correta, tá? Que a piezoeletricidade é conhecida, tem várias aplicações no nosso dia a dia, vocês nem imaginam, tá? Mas eu não vejo isso aplicado a uma escala muito grande de uma rocha, sem que seja algo extremamente gigantesco de acontecer, né? Como uma aplicação de um campo elétrico muito grande, mas e mesmo assim um deslocamento seria de 0,1%. Tá? Um estresse mecânico que, por exemplo, ele pode ser tanto de deformação, por um lado, ou seja, deformar nas três dimensões e não necessariamente teria capacidade de provocar um terremoto. Tá? Então, já começa por aí. Agora, sabendo disso, que existe sim uma propriedade física que poderia explorar algo desse tipo, isso não é tirado, né, lá do popô, tá? Isso tem uma lógica, tá? Agora, não quer dizer que toda a lógica física, toda isso aí tem uma aplicabilidade que vai gerar um terremoto. Ah, mas aconteceu uma tempestade solar, 2, 3 dias depois aconteceu um terremoto. 2, 3 dias depois, um vulcão entrou em erupção. É interessante, isso tem que ser observado. Mas pode ser uma correlação espúria. Tá? Então vamos lá. Aqui está a evolução do número de terremotos, né, no caso, maiores, né, porque os menores acontecem tanto, o número milhões, chega a 1.000 milhões, né, de terremotos por ano. Tá? Então, aqui nós temos de 2000 a 2023 marcados por ano. Então, nós podemos ver que há uma oscilação de números de terremotos, né, onde que nós não podemos ver se está aumentando, né, que tá aqui, claro, vai dar uma tendência até traçada aqui, pode dar uma tendência, uma leve diminuída, uma leve subida, mas a longo prazo nós não vemos essa tendência, tá, de terremotos. Aqui nós estamos vendo de 2000 até o ano passado, 2023. E a atividade solar, ela diminuiu em relação ao ciclo, no caso nós estamos aqui no ciclo 25, ciclo 24, no ciclo 23, que comporta os anos 2000. Tá? Então, essa atividade solar, que nós vemos que uma das formas de a gente medir é a quantidade de manchas solares, é uma das formas, tá? Nós vemos que decresceu a quantidade de manchas solares, que indica um decrescimento na atividade solar, que nós vimos lá naquela decrescimento decrescimento na entrada de raios cósmicos. Tá? Então, nós vemos isso que mais raios cósmicos, menor atividade, menos raios cósmicos, maior atividade.
Aí é uma função inversa das manchas solares. Bom, agora nós conseguimos tentar encontrar uma relação dos dados entre um e outro. Onde que observa o seguinte: aqui, ó, em 2021, foram 2.206 terremotos dessa magnitude, né, um pouco mais forte. E em 2021, a atividade solar estava baixa. Estava acabando de sair do mínimo solar, onde que em 2019, 2020 foi o maior, mais profundo do século. Tá? Só perdendo para 1913. Tá? Foi o menor ano, o menos mancha solar foi 2019, só perdendo para 1913. Tá? Perdendo para 1913. Então tá aí uma situação onde que 2021 tivemos alguns terremotos com essa atividade solar. E depois, 2012, tá? 2012, o Sol estava já numa atividade alta, tá? Estava num massa de um ciclo, e aí menos terremotos do que 2021, uma atividade mais baixa do ciclo. A atividade alta do ciclo, nós temos o quê? Uma tendência maior a erupções solares. Uma tendência maior à ejeção de massa coronal. E nós tivemos menos terremotos. Quando nós vamos lá para 2000, 1505, parecido com 2012, com uma atividade muito maior. Com uma atividade muito maior e muito menor também, menos 700 terremotos do que 2021. Continuando, aqui em 2010, 2.300 terremotos e atividade solar lá embaixo, que foi a terceira menor atividade solar do século, perdendo para 2009, 2021 e 2019. Tá? Então, e por último, 2023, uma atividade menor que 2021, né, maior do que 2012 e atividade solar em alta. Ou seja, você não encontra uma relação direta entre atividade solar e o número de terremotos. Não tem uma atividade, uma relação direta com isso. Ah, mas tem mais. Sim, nós temos também, vamos lá, a emissão, né? Ou seja, classe X e classe M são erupções solares fortes, tá? Então, classe X são as mais fortes e classe M é uma moderada forte, dependendo de como ela seja. Então, nós vamos pegar os mesmos anos. 2021, a quantidade 2.200, e 2021 tivemos pouca explosões de classe X e classe M, e a atividade estava mais baixa. Onde nós podemos ver que 2019 e 2020 não tivemos nenhuma, né, explosão de classe X e classe M. 2012, menos, com mais explosões de classe X e classe M. Com mais explosão de classe X e classe M. 2000, tivemos parecido com 2012, menor que 2021 a quantidade de terremotos, e classe X e classe M maior, ou seja, maior erupção solar. 2010, 2010 então nós não tivemos nenhuma explosão de classe M e de classe X e tivemos 2.383 terremotos. Tá? Então, ou seja, terremotos de magnitude grande, né? Isso aí. Nós temos o seguinte: o que nós estamos vendo com isso aqui? Que uma erupção solar forte, como aconteceu de classe X, X.5, X.7, tal que tivemos, e provocou uma tempestade solar G5, provocando auroras lá, aquela que o pessoal achou que ia cair a internet, que é isso, que é aquilo, eu disse que não ia acontecer isso. Simplesmente, o que nós tivemos? Nós tivemos um ano que não tivemos erupções de classe M e de classe X, com o segundo ano desde 2000 de maior quantidade de terremotos fortes. 2023, explosões de classe M e X. Ou seja,
também mostra que não há uma relação direta entre erupção de classe M e de classe X, ou seja, explosões solares que indicam uma atividade solar alta, com a quantidade de terremotos. Tem mais. Número de eventos de prótons, né? Ou seja, a quantidade de massa que entra, maior quantidade de massa que entra, né, na nossa atmosfera, né, justamente por causa de erupções solares. Então aqui, ó, 2012, tá? Baixa, alta. 2010, perdão, 2021, agora sim 2012. 2012, olha só, uma alta quantidade de prótons e menor terremotos do que 2010 com baixa atividade de prótons. 2000, ou seja, 2000 teve atividade semelhante com um pouquinho mais, aqui teve uma densidade maior, que é o vermelho aqui é maior do que esse aqui, e atividade de terremotos semelhante. 2010, maior quantidade de terremotos e pouquíssimos prótons na atmosfera. Entrando, né? Número de prótons. E 2023, com 2023 ali. Ou seja, a quantidade de prótons, número de prótons, de eventos de prótons em 2023 foi semelhante a 2012, tá? Com semelhança de quantidade de terremotos, uma diferença de 200. Mas agora, atividade aqui, ó, 2021 a 2021 aqui. Olha a diferença. Ou seja, não tem uma relação direta também com a atividade de prótons. Número de massa coronal ejetada, ou seja, isso daí mostra a quantidade de material expelido pelo Sol que aumenta a chance de tempestade solar na Terra. Tá? É o que mostra a quantidade de massa coronal ejetada. E aí nós vamos ter o seguinte, mais uma vez, sempre pegando os mesmos anos. 2021, baixa quantidade ejetada, baixa atividade. 2012, alta atividade, menor quantidade de terremotos. 2000, 2010. Então, olha, você vê que mesmo com a quantidade maior de massa coronal ejetada e menor massa coronal ejetada, variou de formas, né, que não segue um padrão. Não segue um padrão. Tá? Então, não há nenhuma evidência que mostre os dados de que maior atividade de ejeção de massa, maior atividade de prótons, maior atividade de manchas solares, maior atividade de explosões solares, ou seja, emissão de raio-x, emissão de raios de radiação gama, tal, não influenciam em terremotos. Tá? Então, não há evidências claras nos dados que mostrem isso. Agora, e os vulcões? Nós podemos ver que desde 1800 que temos dados e aumentou a quantidade de vulcões, né? Olha só, nossa, quantos vulcões, né? E aqui são as grandes erupções, né? Aqui embaixo, né? Essa linha aqui embaixo são as grandes erupções. Então, todas as erupções, aqui, ó, Krakatoa, né, Peleu, tal, ou seja, vários vulcões reportados. E nós temos aqui, ó, caramba, aumentou bastante a atividade vulcânica. Será que a atividade vulcânica na Terra está aumentando? Então vamos ver com relação às explosões solares, né, que já faz só uma relação. Aqui é em 2023, tá? 2023. Alta atividade, alta vulcão. Aqui é em 2000, atividade mais alta e vulcões mais baixos. 1960, não estava ali, mas eu marquei, tá? 1960 é esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho aqui, tá? Que essa aqui é dividida de 10 em 10. 1960 teve menos vulcões do que ali em
2000 e 2023. O que teve em 1960 por aí? 1960, a atividade solar estava altíssima no ciclo XIX. E em 1958 e 59 ficou conhecido como Ano Geofísico Internacional e as maiores atividades solares aconteceram. Mas tudo isso aí tem um porquê. Também não, a gente não consegue visualizar mecanismo e evidência da quantidade de vulcões com relação a erupções solares. Mas nós conseguimos ver evidências nisso aqui, de conhecimento histórico de vulcões, variações de vulcões ativas por ano e crescimento populacional. Ué, o que o crescimento populacional tem a ver com o aumento de número de vulcões? Será que o homem está provocando isso? Não. Mas simplesmente nós estamos observando melhor esses fenômenos. Quando nós temos um terremoto, tá, lá em 1800 e bolinha, tá, ou 1700 e bolinha, ou 1500, você tinha que terremotos que muitas vezes, e vulcões muitas vezes, que nem sabíamos que tinha entrado a erupção. A população se expandiu, ocupando mais áreas. Começamos aqui a observar mais, contemplar mais os fenômenos. Ah, aconteceu um vulcão aqui, aconteceu um terremoto ali, aconteceu um furacão aqui, aconteceu um tufão ali. Então nós conseguimos enxergar melhor os fenômenos. Então por isso que falar em relação ao século XIX, em relação ao início do século XX, que os fenômenos naturais estão aumentando é uma bobagem. Porque o nosso poder de observação aumentou e muito no final do século XX e início do século XXI e continua aumentando. Com a quantidade de pessoas que são atingidas, com a quantidade de equipamentos de medição, por exemplo, sismógrafos e os satélites. Os satélites conseguem detectar vulcão. As pessoas, por exemplo, moravam lá na ilha do Havaí, tá? E já moram há muito tempo. Mas às vezes não tinha comunicação tão fácil com o continente. Imagina povos que moravam lá no arquipélago, lá na ilha de Tonga, que não tinha muita comunicação, então na Austrália. Então esses dados eram perdidos. Eram perdidos. E aí, com os satélites, com a melhora da nossa observação, com o aumento populacional, nós temos a impressão que os eventos naturais aumentaram de forma significativa. Sendo que alguns não aumentaram, alguns aumentaram, e outros fazem parte da variabilidade natural do planeta. Então, atividade solar e vulcões, e atividade solar e terremotos, apesar de ter uma possibilidade de um mecanismo físico, que é a piezoeletricidade invertida, não se demonstra com os dados. Não se demonstra com os dados. Quando a gente pega um agrupamento de dados maior, que devia mostrar que se é uma relação direta com relação à explosão solar e por exemplo, erupções vulcânicas, não é porque aconteceu uma explosão solar que aquele vulcão entrou em erupção. Só porque aconteceu uma explosão solar. 2, 3, 5 dias depois. Tá? Mas isso aí pode ser uma casualidade. Pode até mesmo ter várias explosões solares e ter vários terremotos. E já tem isso. Olha, existem 1.600 vulcões ativos na Terra. Por ano, de 40 a 70 entram em erupção. Por ano, a média é de 40 a 70 entram em erupção. Ou seja, bastante vulcões. Se a gente pegar, né, de uma média por mês, 12 meses, vamos fazer um número fácil, né? Vamos pegar 5. Vamos pegar, por exemplo, 5 não, 60. 60 vulcões. Tá? 60 vulcões são 5 vulcões por mês. 5 vulcões por mês. Em um mês que teve uma explosão solar, que tiveram 6 explosões solares e 3 vulcões que entraram em erupção. E aí? Por que não teve mais? Por que não teve explosão solar em um vulcão? Explosão solar em um vulcão? Porque
essa relação é uma correlação espúria. Não tem sentido. E o mecanismo físico, apesar dele existir, apesar de existir uma possibilidade, ele não consegue provocar isso. Beleza? Então, é isso aí. Era o que eu queria falar com vocês hoje. Agora vale a subscrição, né? Vale a subscrição e olhar lá o clube de membros. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Forte abraço. Até a próxima.